Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos aguardando que as pessoas possam entrar para acompanhar, não é? O evangelho de hoje. Quinta-feira. Menos frio aqui em São Paulo agora. Boa tarde, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Nós vamos falar de um tema que é a continuação do tema da semana passada, né? Desprendimentos dos bens terrenos. Nós paramos lá no item, vamos ver, não terminamos o item 14. Então nós vamos terminar o item e vamos ver o que nós compreendemos, né? O que nós entendemos do desprendimento dos bens terrenos. É uma coisa meio complicada. Às vezes a gente acha que é tão desprendido das coisas, tão desapegado, e quando a gente percebe, a gente não é. A gente tem aquele gosto, aquele prazer pelas coisas materiais, a gente não larga, né? E por muitas vezes a gente nem aceita essa condição, achando que nós sabemos lidar bem com as coisas. E não é sempre assim. Então hoje é uma oportunidade que nós temos para isso, para entender melhor, tirar as nossas dúvidas, né? Será que esse desapego é só coisas ou também de pessoas? Será que pessoas também estão incluso nisso? Será que nós somos desapegados ou não? Às vezes nós achamos que sim. Eu acredito que é mais fácil desapegar das coisas materiais do que das pessoas. Eu acho que as pessoas faz mais falta pra gente, no sentido da saudade, da perda, porque nem sempre tá dentro de um controle, né? Nem sempre a gente dá conta dessa falta toda. Agora, enquanto as coisas, existe uma possibilidade de uma nova conquista. Não sei, é meu pensamento. E de vocês? O apego à família, né? Então, a gente pensar em perder dói um pouquinho. Às vezes até é uma pessoa que você tem amizade e tá constantemente com ela, mas de repente você percebe que não vai mais partilhar do seu caminho, você já entristece. Porque sabe das tuas histórias, te conhece, né? Então, o apego é bem complicado. Bom, as pessoas estão entrando. Aos pouquinhos ela vem vindo. Eu vou mostrar, então, o nosso livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra codificada por Allan Kardec. Nós estamos falando aqui no capítulo 16. Desprendimento dos bens terrenos, no item 14. É uma continuação do tema da quinta-feira passada do Evangelho no Lar. Vamos fazer então a nossa prece para que a gente possa dar andamento no tema. E eu quero que vocês também participem. Quiser entrar ao vivo aqui comigo, põe um dedinho assim que eu coloco para também falar sobre você. Alguma situação, um exemplo que passou,
Porque às vezes nós contando o nosso exemplo, aquilo que aconteceu, uma história nossa, a gente ajuda muita gente. Como superou, como não conseguiu superar, a gente consegue perceber que as fraquezas que nós temos, os outros também têm. E que nem sempre essas fraquezas é um grande defeito ou um grande obstáculo. E por outro, quando vemos que aquele superou, nos dá a possibilidade de entender que se o outro fez, nós também podemos superar. Não é assim? Então é bacana a gente dividir, colocar aqui tudo aquilo que acontece em nossa vida para auxiliar alguém que a gente nunca sabe o que precisa ouvir. Vamos lá então para a nossa oração? Vamos lá. Então, antes da oração, gente, ó, o copinho de água para fluidificar, peguem o copinho, a jarrinha, deixa aí do lado para beber depois que terminar o evangelho, que enquanto isso a espiritualidade vem trabalhando e vai colocando aqui os medicamentos que a gente necessita, tá bom? Então vamos lá. Então vamos respirando fundo. Vamos deixando com que o nosso emocional, o nosso equilíbrio possa estar aqui conosco agora, sentindo que estamos prontos a absorver toda a energia nos doada. Então, com muita tranquilidade, nós vamos respirando calmamente e vamos convidando os nossos irmãos a participarem conosco do Evangelho no Lar ao meio-dia, às quintas-feiras, para que possa nesse instante nos auxiliar em todos os nossos conflitos e dificuldades. Então nós vamos nos acalmando, pedindo ao Mestre Jesus para que possa nos auxiliar e colocando nesta água que está sendo fluidificada todo o medicamento necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, que nós precisamos nos curar de toda a nossa enfermidade. E vamos pedindo assim, para que o Mestre Jesus possa nesse momento, com os seus mensageiros, tocar em nós, tocar na nossa dor, tocar na nossa alma, tocar no nosso coração, tocar naqueles que partiram, nos fortalecendo, nos trazendo amparo, e para que nos mostre o melhor caminho para a solução de todos os nossos problemas. E assim nós vamos, nesse momento, pedindo para que todos os nossos irmãos desencarnados, que possa ser encaminhados para tratamentos, que um raio de luz se faça nesse instante do nosso lar até a espiritualidade, e que esse raio de luz possa ser visto por todos os aflitos, por todos aqueles que estão em oração, com o pensamento, com o pedido de socorro, de auxílio, e que sejam acolhidos pelo amor do Pai. E nós vamos então, com o nosso coração brando, certo de que a espiritualidade que está ao nosso lado nesse instante está nos cuidando, está nos amparando. E nesse instante, nós vamos entregando a eles
a possibilidade da cura de todos os nossos transtornos, seja uma dor física, seja um sentimento, um transtorno emocional, seja uma perturbação espiritual, que todos nós que estamos aqui presentes agora iremos receber esse tratamento especial no dia de hoje, nos tratando e tratando de todos os conflitos que estamos passando, seja de relacionamento com amigos, parentes, dentro do lar, seja com um problema financeiro, um processo, seja qual for o nosso problema, a espiritualidade nesse instante vai estar amparando e cuidando de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nesse instante, eu posso dizer para vocês que a espiritualidade está toda ao nosso lado, nos amparando, tão amorosa, nos protegendo, trazendo para nós um conforto no nosso coração e nas nossas dificuldades. Então vamos aproveitando esse momento agora, onde estamos recebendo esse presente. É um presente que a espiritualidade nos dá, dizendo: eu conheço o seu problema e estou aqui para te ajudar. Então vamos confiar. Vamos entregar agora na mão do Mestre, entregar na mão dessa espiritualidade linda que vem às quintas-feiras no nosso lar, que nos acompanha, que com certeza vai nos auxiliar e muito nos problemas que nós temos. Graças a Deus. E agora nós vamos aqui falar do nosso Evangelho. O nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma codificação de Kardec, e está lá no item 16, desprendimentos dos bens terrenos, no tema, né? E o item 14, onde nós não terminamos ele. Nós vamos terminar ainda, só um minutinho. Prontinho. Então, nós falamos semana passada sobre o desprendimento do bem terreno, como é difícil isso, né? Às vezes a gente entende que o desprendimento é somente não ser apegado em algumas coisas, não querer bens materiais muito difíceis, muito complicado. E nós vemos que não, nós percebemos que às vezes nós temos apegos muito diferentes daquilo que nós imaginamos. Então, até foi feita uma pergunta na semana passada bem interessante, que é uma dúvida que as pessoas têm. Então, se eu tiver dinheiro, se eu tiver riqueza, se eu tiver bens materiais, eu devo me desfazer? Não. A doutrina não diz isso. Ela não diz que é errado, é pecado, é feio ter bens materiais. Não, é errado ter apego. O apego é quando você se transforma numa pessoa egoísta demais, vaidosa demais, ambiciosa demais e deixa de cumprir aquilo que você veio aqui na sua encarnação fazer para guardar ou para gastar com futilidades somente pelo ego, né? Somente para isso. E não é essa a intenção. Porque a riqueza, a prova da riqueza é uma prova muito mais difícil, uma das mais difíceis.
porque ela traz sim muita vaidade, muitas amizades e pessoas próximas, interesseiras, falsas. E como distinguir as verdadeiras daquelas que estão ali só por uma oportunidade? E como fazer para guardar tanto dinheiro sem que ninguém te roube? Então você acaba gastando muito para protegê-lo e para se proteger das pessoas que querem atingir, como um sequestro, como um roubo, né? Um assalto. E por outro lado, é saber entender por que motivo aquele dinheiro veio até você. Porque se nós somos somente uma ferramenta, um meio de transporte para que o dinheiro chegue em nós, e nós temos a obrigação de distribuí-lo, mas distribuí-lo da forma correta, não é sair por aí fazendo aviãozinho de dinheiro, é da forma correta. E qual seria a forma correta para cada um? Então, cada um, antes da encarnação, já fez a sua programação reencarnatória e já sabe exatamente o que tem que fazer. Dependendo do que foi feito lá atrás, no passado, arruinou muitas famílias, tirou terras de muita família, prejudicou escravos, roubou terras de outras pessoas, tirou a riqueza de outras pessoas ou o dinheiro delas. Nessa, ela vai ter que sustentá-las. Ela vai fazer uma programação reencarnatória onde ela vai precisar dar o trabalho, dar o emprego e a remuneração justa por aquilo que você tirou, eu tirei, que nós tiramos deles. E assim, então, nós estamos resgatando um erro do passado. Mas esse emprego que nós estamos dando, esse trabalho é digno. Não é de escravo, né? Não é aquele trabalho onde você escraviza, você humilha. É aquele emprego onde você é parceiro. Um precisa do outro. Então, para isso, você vai ter que cuidar muito bem da sua empresa. Vai ter que trabalhar muito bem com ela, ser honesto, ser digno da situação e tratar os empregados como parceiros. Dar a eles exatamente o que eles merecem. A boa remuneração, todos os direitos trabalhistas, que é a forma justa. A partir do momento que o dinheiro sobe para a cabeça, o poder sobe para a cabeça e acha que está fazendo além daquilo que deveria fazer, o que acontece? Já põe por água o seu resgate, né? Então, aqueles falam, não, eu vou contratar mais 5 funcionários. Não, eu vou comprar um carro importado. Imagina, esses que estão aí, que se vire. Eles que trabalhem mais, faça hora extra, corra mais. Não vou pegar mais um funcionário para ter um gasto maior, sendo que eu posso ter um carro melhor. Eu posso viajar mais vezes. Eu já fui 3 vezes esse ano para fora, eu vou ir mais uma. Não vou ter esse dinheiro gasto. Então, é uma desvalorização do ser, do teu parceiro. E assim você deixa de resgatar aquilo que você veio cumprir, porque você está dando mais poder para o dinheiro, para o seu prazer, para o seu ego, do que aquilo que você veio. Então, assim é errado. Agora, ter dinheiro, ter uma casa bonita, ter um carro bom, poder viajar, ter um anel de brilhante, de esmeralda, ou aquele que você deseja que é bonito, não tem nada demais. Ter filhos bem vestidos, muito bem educados, que estudam em escolas caríssimas, se você tem condições de pagar, não está tirando dinheiro de ninguém, não está prejudicando ninguém, ok, faça. É errado você dar tudo que você tem, distribuir tudo que você tem e andar como andarilho, porque você vai passar a ser mais um necessitado para a sociedade. E o que a sociedade quer é tirar os necessitados da rua e não colocá-los. Então, se você se identificou com essa situação, pense de que forma você pode honrar com esse valor, auxiliando o teu próximo. Pode ser uma empresa, pode ser tendo uma ONG, cuidando de animais, de orfanatos, de casas de repouso, contribuindo de alguma forma para o bem-estar daqueles. E assim a gente vai falar, mas o que eu devo fazer? Vai tocar no seu coração, porque já está programado lá atrás, não é uma coisa que você vai inventar agora. E quando você desperta para aquilo, tudo dá certo. Sabe aquela história que tudo dá certo?
Eu tirei uma pedra do lugar, de repente se abriu um riacho e abriu um rio e virou um mar, porque tudo caminhou sozinho, eu não precisei fazer nada. A única coisa que eu fiz foi tirar a pedra do lugar, porque era para ser assim. Só precisava de você entender da sua boa vontade para que as coisas caminhassem. E assim é, assim acontece. Então não se sinta culpado por ter dinheiro, por ter uma casa linda, por todo mundo quer, quem não quer, não é? Não é errado. Errado é você fazer mau uso. Você muitas vezes deixar de comprar um medicamento para os seus pais, para o seu filho, deixar de dar um estudo, deixar de dar algo necessário para a sua família e você ostentar trocando de carro, fazendo viagens, coisas fúteis, que não vai agregar em nada na sua vida e ao contrário, vai agravar o seu resgate, porque você vai estar tendo outro resgate, um novo, além de não praticar aquele que você se comprometeu a fazer. Tudo bem, gente? Entendido aí? Quem não entendeu direito, tem alguma dúvida ainda, coloca aí que a gente vai conversando e vamos respondendo, tá bom? Eu vou ler aqui mais um item, que é a continuação daquele que nós paramos na semana passada, tá bom? O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais desmedidamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Então aqui ele está dizendo que a nossa fortuna é tão perecível quanto nós mesmos, né? Porque um dia nós vamos ter que prestar conta desse corpinho aqui de carne, ó. Esqueceis que pela riqueza fostes investido do caráter sagrado e dos ministros da caridade na terra, para serdes ou administradores inteligentes. Então, amanhã nós vamos ter que responder não só pela administração dos bens materiais que nos foi dado, como também pelo nosso corpo, porque isso também é um empréstimo. Esse material de carne aqui, nós temos que fazer bom uso dele. Então, beber bebida alcoólica, fumar, usar droga, ter a vaidade excessiva de muitas plásticas, ter o corpo todo sarado, não é errado, mas o excesso, o exagero faz com que seja. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós vamos ter que prestar conta da forma que veio. O desgaste do corpo material não tem como evitar. Mas cuidar da nossa saúde, alimentação, horas de sono, exercício, né? Tudo isso é muito importante. Passar noites e noites bebendo, noites e noites jogando, perdendo tempo, preocupado com o dinheiro em excesso, com uma dívida muito alta que não consegue pagar hoje. Por que essa dívida é tão alta? Porque às vezes gastou com coisas fúteis e desnecessárias, não tinha necessidade. E hoje contraiu aí uma preocupação que acaba com a sua saúde e com certeza não tinha necessidade de fazer isso, né? O que sereis? Pois quando usais apenas um proveito próprio, o que vos foi confiado além de administradores infiéis? Qual será o resultado desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível e inexorável virá levantar o véu sobre o qual vos escondestes e vos forçará a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento se reveste aos vossos olhos na toga de juiz. Já pensou? A gente desencarna lá e aí a gente fala, nossa, eu fiz uma coisa errada com um amigo meu. E quando eu menos espero, eu vou dar de cara com ele e vou ter que prestar conta disso. Quando era uma coisa que a gente pensa, nossa, ninguém sabe, ninguém viu, só eu sei do meu erro. E não. Tem alguém que perdeu. Tem alguém que foi prejudicado com meus atos. Então, eu vou ter que dar conta disso também. E vou ter que conversar e vou ter que me entender. Difícil, né? Não é fácil passar por isso. Vocês já imaginaram isso?
Às vezes a gente comete alguma coisa que a gente tão impensadamente acha que nunca vai ser descoberto, que ninguém vai saber. E não existe nada assim, né? Não existe nada que não venha à tona, não existe segredo que não seja descoberto, não existe mentira que não seja revelada. E a gente vai ter que estar ali, ó, cara a cara com aquele amigo que nós prejudicamos e vamos ter que mostrar o quanto nós somos infiéis de alguma forma e que, na verdade, não éramos amigos de verdade. Olha que dor! Vamos passar por isso. Por quê? Provocamos essa situação. É o reparo, é o acerto de contas. Em vão procurais na terra vos iludir, colorindo com o nome de virtude, que normalmente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e prudência não passa de cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade em vosso proveito. Olha só quantas coisas que a gente vai descobrindo aqui. Um pai de família, por exemplo, se eximirá de fazer caridade, economizará, juntará ouro sobre ouro e tudo isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas é realmente este o único objetivo que o orienta? Não seria muitas vezes uma desculpa para a própria consciência, para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo, entretanto, que o amor paternal seja o único motivo, é suficiente para fazer esquecer-se de vossos irmãos diante de Deus? Quando já tiver o supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não lhes estará dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis muito enganados, se credes com isso aumentar o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a serem egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para vós mesmo. Olha só, que bonito essa lição desse parágrafo, né? É bonito ver um pai ou uma mãe preocupado com o futuro dos filhos e vai guardando ouro, né? Armazenando riqueza sobre riqueza, e com isso vai pensando lá no futuro que não quer deixar os seus filhos na miséria. Então, o Espírito da Verdade no livro foi dito, é até bonito esse pensamento, mas será que é só isso que tem para deixar para os filhos? Será que o que está deixando de exemplo é o real ou está se escondendo atrás de uma desculpa? Será que não é a pessoa que é apegada demais e pensou nisso? Sendo que, se ele tirar o supérfluo, não sobra nada? Sempre vai sobrar. E será que ele não está deixando para os filhos um aprendizado de egoísmo? E será que ele não está deixando para ele mesmo esse aprendizado? Porque com quem que os filhos irá aprender e colocar em prática esse aprendizado? Com os próprios pais. Por isso que tem muitas vezes filhos que falam, eu não vou pagar 3 cuidadoras para ficar com o meu pai ou com a minha mãe. Porque é muito dinheiro, mesmo tendo. Eu não tô nem dizendo daquele que não tem. Porque tem as pessoas que têm e eu ouço falar, não, eu economizo muito mais colocando numa casa de repouso, lá eu vou pagar uma mensalidade que é 1/3 do que eu vou gastar e não tenho nenhum prejuízo. Nunca é pensado no bem-estar, de tirar do lar, do distanciamento da família, do carinho de estar ali próximo, de você participar daquele momento que já está chegando ali no final, muitas vezes, aquela despedida que pode durar 3, 4, 5, 10 anos, mas você ali do lado. Então começou a dar trabalho, onde que você coloca? Na casa de repouso, porque é mais barato e não é mais barato, não te incomoda, né? Não vai te atrapalhar, porque você não está vendo o que acontece com a família. Então, você não vendo, você acha que você
não tem culpa do que acontecer ali, porque você não está sabendo. Ao contrário, é toda a responsabilidade sua. Tudo que acontecer ali. Porque se você tem a possibilidade de ter esse cuidado ou de cuidar, mas deixar nas mãos de outros pelo valor financeiro, é porque você ensinou egoísmo. Você ensinou que vale mais guardar o dinheiro, vale mais economizar, vale muito mais apenas guardar para o futuro do que investir na vida, investir na família, investir no amor. Isso então é um aprendizado que a gente deixa e que vai ser devolvido para nós. Aí o filho estão errado? Estão. Os pais também estão errados? Também estão. Agora, se tocar no coração de falar não faço isso com meu pai, com a minha mãe, ou com quem quer que seja, aí é sinal que não aprendeu o egoísmo. O coração já estava cheio de amor. E fala, eu não vou ser como o fulano, né? Eu vou ser melhor. O que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Com aquele que cuidou de mim até hoje. Bem ou mal, bateu, castigou. Antigamente era muito diferente de hoje, né? Antigamente o próximo ensinamento com a família era muito diferente do que é hoje. As leis, as regras, mas nunca faltou amor. Pode ter faltado compreensão, oportunidade, pode ter faltado muita coisa, internet, estudo, pode ter faltado muita coisa, mas fazia-se achando que era amor. Fazia-se entendendo que era amor. Então, a gente tem que entender que se hoje a gente faz algo dessa forma, é porque a gente também não está tendo esse amor. Também está faltando amor em nós. E isso também é um apego na terra, de guardar para não gastar. Eu poderia comprar 3 marmitex hoje. Somos em 3 em casa. Não, eu vou comprar 2 e a gente divide. Não vou gastar mais 30, 40 reais nisso. É sempre o dinheiro na frente, tendo condições. Eu estou dizendo, tendo condições. Porque tem aqueles que mesmo sem ter condições nenhuma, faz. Deixa muitas vezes de fazer alguma coisa para si, mas faz para aquele que está do lado, que é para não faltar, é uma forma de carinho, de agradecimento, né? Então vamos continuar lendo aqui. Pessoal, vocês estão tão quietinhos. Estão entendendo tudo? Vocês estão muito quietinhos. Quando um homem trabalhou muito e com o suor do seu rosto reuniu bens, costuma dizer que quando o dinheiro é ganho, você sabe melhor o valor do mesmo. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, se este homem que alega conhecer todo o valor do dinheiro fizer a caridade segundo os seus meios, terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora o cansaço do trabalho. Mas se ao contrário, esse homem que se recorda de suas dores, seus esforços, se fizer egoísta, duro em relação aos pobres, será bem mais culpado que os outros. Pois quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais devemos ser levados a socorrer os outros. Infelizmente, há sempre no homem rico um sentimento tão forte quanto o apego à fortuna, o orgulho. Um sentimento, não é raro ver o novo rico aturdir o infeliz que implora sua assistência, com a história de seus trabalhos e de suas habilidades, ao invés de ajudá-lo, acabando por dizer-lhe: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada em sua fortuna. Somente a ele cabe todo o mérito. O seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Ele não entende que com toda a sua inteligência e capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Olha só.
Então, quando uma pessoa trabalha e enriquece muito com o seu trabalho, ele se sente muito bem com aquilo e não tem nada de errado. E é verdade. Mas se ele usa desse dinheiro que foi com o suor do trabalho dele para auxiliar o outro, ele tem um merecimento nessa caridade muito maior daqueles que já nasceu em berço de ouro. Mas se ele se faz egoísta na caridade, em auxiliar o próximo, tendo as dificuldades que ele teve, sabendo das misérias e dos sofrimentos, como passa aqueles que não têm a condição que ele teve. Ele então é muito mais cobrado, porque ele conhece a dor. E ele fala o que então? Ao invés dele auxiliar e falar, olha, eu sei o que você está passando, porque eu também passei. Pega isso aqui, e inicia a sua vida. Enche sua barriga, vai levar essa comida para os teus filhos. Eu pago esse mês do seu aluguel. Eu vou te arrumar um emprego. Que auxilie de alguma forma, porque sabe o que é aquela dor? Ele fala o quê? Eu corri atrás, eu me virei e fiz. Vai lá e faz você também. Não vou te dar nada de graça, porque ninguém me deu de graça. Eu tive que correr atrás. Então ele está esquecendo que nada é dele. Se ele conseguiu chegar lá, foi porque Deus quis. Se ele conseguiu vencer e hoje ele tem essa fortuna, foi porque Deus abriu as portas. Deus quis que acontecesse isso com ele, porque ele ia ser um meio de entendimento e de auxílio ao próximo. Ia ser um exemplo que com isso já iria ajudar muitas pessoas. E ele esquece então que ao mesmo tempo que Deus lhe deu tudo, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. E se ele disser, acabou, acabou. Não é? Não vai ter mais, pronto. A Rosa tá falando, quantas e quantas vezes tive que resistir a tantos, até uma rejeição familiar por não querer internar a idosa que tanto amei e amo. Iludido aquele que acha que vai economizar em dinheiro e tempo. Verdade. Infelizmente, quando tem muitas pessoas na família para distribuir esse gasto e tem que dividir, é difícil porque uns pensam com o coração e com amor, né? E outros, por sua vez, pensa com o valor e com o egoísmo, com o dinheiro. Então fica difícil de entender isso, né? Nós temos que pensar e refletir muito nos exemplos que nós estamos deixando para os nossos. Porque se eu trato mal meu pai e a minha mãe, eu dou mau exemplo nos cuidados com os meus pais e com a minha mãe, com os meus irmãos, que seja, quando eu tiver idoso e os meus filhos me maltratarem ou me tratarem de um jeito ruim, foi como eu expliquei para eles, foi como eu ensinei para eles como se deve de tratar um idoso e como se deve se tratar os pais. Porque o que fica não são as palavras, são as ações. Então, se eu trato bem meu pai e a minha mãe, eu ensino meus filhos como eu quero ser tratado. Se eu maltrato, eu também estou ensinando. Pode me tratar dessa forma, porque é assim que eu gosto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente deixa. Né? É sempre errado a casa de repouso, então? Ou existe caso que é aceitável como uma doença difícil de tratar em casa? Não, lógico, é como eu expliquei. Eu falo da situação daqueles que têm condições de fazer e não fazem pelo apego ao dinheiro. Todos os lugares que existe, orfanato, casa de repouso, hospital, clínicas de recuperação, todas são muito bem-vindas. E lógico que existe o abandono, existe o cuidado. Por exemplo, aqueles que colocam um idoso com Alzheimer, mal de Alzheimer, por exemplo. Chega uma determinada fase que é muito difícil você cuidar. Mas você deixar na casa de repouso para que ele seja cuidado e você assisti-lo, você estar presente, você acompanhar, é caridade, é amor. Você o coloca ali pela falta de condição e conhecimento em lidar com a doença. É diferente, né? Agora, quando a gente abandona, eu não quero mais cuidar, eu largo lá e eu não quero ver o que está acontecendo. Eu não quero ter trabalho. Aí é diferente, né? Todos os lugares que nós temos aqui para cuidado, vem do pai. Como todos os medicamentos, todas as cirurgias, todos os médicos, tudo vem.
o que depende é a nossa intenção. Às vezes tem pessoas que não têm condições de ter em casa 3 cuidador, porque não quer aquela monte de gente estranha em casa, não quer a invasão, não quer ter o problema, tá pensando só em si, não tá pensando naquele idoso que necessita daquilo. Eu tô falando do egoísmo, e não da falta de oportunidade, né? Isso que a gente não pode deixar de contar. Agora, as casas de repouso, tem muitas casas de repouso muito boas, como em tudo, tem médicos bons, médicos ruins, tem tudo. Eu tô dando o exemplo daqueles que têm condições de fazer e não fazem por falta de amor, não é? Então, você colocar numa casa de repouso, até porque você não tem condições de pagar 3 cuidador, e é só você que vai bancar, não tem mais ninguém para dividir, não tem problema. É a sua situação e você não tá, você trabalha para poder pagar, para poder ajudar e não tem outro ou da onde tirar outro valor. Então você vai colocar, porque você também não tem condições de fazer e nem de pagar tudo isso. Agora, você vai lá, você vai dar assistência, você vai visitar, você vai cuidar, você vai acompanhar, é diferente, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas nada é errado, não. O errado é a nossa intenção, a forma como nós fazemos aquilo, né? A dona Nádia falou que fica são os nossos ensinamentos e atitudes. Tá bom, Mila, qualquer dúvida coloca aí, tá bom? Pra não ficar nenhum mal entendido. Eu gosto de deixar claro, certinho as coisas. Gente, eu falei demais já, olha só, e não terminei. Olha a hora como passou rápido, né? A Rosa falou, mas quem garante que na casa de saúde ele será bem tratado? Em casa você fica ao lado e acompanha de perto o seu idoso. Tendo condições, existem pessoas que vão te auxiliar em casa. É verdade. Lá a gente não conhece as pessoas, a gente não tá 24 horas, a gente não sabe. Mas há situações também que a gente tem que entender que também não tem o que fazer. Há situações que não tem outra possibilidade, tem que levar, ok, mas não abandone, se mostre presente, né? Se interesse por aquele doente. Agora, o que eu vejo, muita gente não quer ter trabalho em casa, além de ter o dinheiro, não quer gastar, também não quer o incômodo, né, de ter um doente em casa. Então, ninguém vai julgar. Mas amanhã você pode ser tratado da mesma forma, sem que ninguém queira que você incomode alguém também. Né? É a lei da ação e reação. Pessoal, vamos fazer então a nossa fluidificação da água e a nossa prece de encerramento. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Coloca um dedinho assim, ó, para fazer a prece. Eu vou fazer a fluidificação da água, tá bom? Pegue seu copinho de água e vamos lá. Pedimos ao Mestre Jesus, à espiritualidade presente, que nesse momento todos aqueles que estão presentes possam estar recebendo esta água, esse medicamento, para a cura de todos os males e das suas doenças. Que assim seja, graças a Deus. Vamos beber a nossa água. Muito bom. Pessoal, hoje, nós que estivemos aqui presente nesse evangelho, recebemos o presente de sermos tratados pela espiritualidade. Então, você que acompanhou, você que esteve aqui, tenha fé, estude, não abandone a sua religião, não abandone o seu entendimento, estude sempre, porque as pessoas com o coração aberto que puderam receberam um tratamento e vocês vão sentir a diferença. Tratamento no coração, tratamento na bexiga, tratamento no pulmão, tratamento que foi limpo artérias, um tratamento de aneurisma que foi tratado, tudo aqui hoje enquanto nós fazíamos o nosso evangelho. Então não deixe de fazer as suas orações, de estudar, para que a gente possa sempre estarmos recebendo essas graças da espiritualidade, e a gente então tem que estar muito aberto com o nosso coração para que a espiritualidade possa estar trabalhando com a gente, tá bom? Então, durante essa semana, vocês sentirem que você foi
uma das pessoas que receber esse tratamento na semana que vem, fale aqui para nós, para que a gente possa passar, né, esse exemplo, esse conhecimento para todos, tá bom? Então vamos lá. Agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos à espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui, de conhecermos um pouco mais a obra do Pai, os ensinamentos e que possamos a todos os dias exemplificar aquilo que Jesus nos deixou, que é a humildade, a caridade e sermos um pouco mais acessíveis dentro das nossas ações e sentimentos e deixarmos com que as pessoas que estão em nosso redor possam também sentir esse mesmo afeto e esse mesmo amor. Com a graça de Deus. Até mais, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Uma boa quinta-feira. Feliz Dia dos Pais para os pais. Continue sendo pais maravilhosos. Agradem seus pais. Mande um beijo para eles, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui novamente. Qualquer dúvida, coloca aí que vamos conversando, viu? Beijão. Beijo, Priscila. Rosana, beijo. Michele, Rosa, Rosana, beijo a todos. Eulina, obrigado, beijo no coração. Suzana, todos vocês, um beijão. Lu, festa. Lu é sempre uma festa, Lu. Sheila, um beijo, gratidão. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão.